nossa aula número 9 a respeito de calor. O meu plano de aula vai consistir aí de esclarecer os objetivos, fazer uma introdução, tratar da definição de como é que se determina calor específico e o calor, né, absorvido ou extraído de um sistema. E eu vou começar falando aí com os meus objetivos. Eu espero que no final dessa aula você seja capaz de explicar o conceito de calor, diferenciar os conceitos de calor e trabalho e aplicar a definição de calor para fazer algumas previsões acerca da evolução térmica do sistema dentre estados de equilíbrio. Ok? Isso eu gostaria de ressaltar. Todas as equações que nós estamos estudando, praticamente tudo que nós estamos estudando aqui sobre termodinâmica envolve a evolução dentre estados de equilíbrio. Ou seja, após a mudança de algum dos parâmetros do sistema, deve-se aguardar o sistema atingir uma nova situação de equilíbrio para que sejam válidas aí as equações e as previsões que a gente viu. Com relação às aplicações, né, a gente tem uma infinidade delas, mas podemos destacar dentre as industriais, teve grande importância histórica o conhecimento, a descoberta, né, a evolução desse conceito de calor no desenvolvimento de máquinas a vapor que proporcionaram a industrialização, por exemplo, da Inglaterra, né, a construção de trens, dentre outros mecanismos aí que facilitavam o trabalho dos homens, né? Hoje, uma das principais aplicações do calor são os motores a combustão interna, que fazem uso desse conceito aí para operar carros, maquinário pesado, dentre outros, né? Bom, com relação a aplicações domésticas, a gente pode utilizar o calor no preparo de alimentos, no aquecimento de água de ambientes, na medicina, por exemplo, tratamentos contra a dor são baseados aí na aplicação de calor e tem uma grande outra variedade aí de aplicações para esse conceito, né? Eu vou deixar aí para vocês pesquisarem a respeito. Com relação ao desenvolvimento histórico desse conceito, haviam basicamente duas visões que tentavam explicar o conceito de calor. Uma delas era chamada de visão mecanicista, que tinha dentre seus expoentes, por exemplo, um cientista inglês chamado Francis Bacon, que considerava que o calor era resultado de movimento. Tá? Na outra linha, tínhamos um outro grupo de pesquisadores que considerava que o calor era resultado da ação de um fluido que passava de um sistema a outro, chamado de calórico, dentre eles o químico francês Antoine Lavoisier. Ele percebeu e concebeu isso, né, quando estudava aí a fabricação de canhões, quando se perfurava um cilindro de latão para produzir canhões de guerra. Ele chegou a essa conclusão. Ele falou: olha, o calor deve ser o resultado da passagem de um fluido de um sistema a outro, que a gente só percebe quando se dá quando ele é transferido em grandes quantidades, que é o que se percebe nas explosões, por exemplo, do disparo das balas de canhões. Isso segundo a visão do Lavoisier e dos cientistas que adotavam essa linha de pensamento, né? Mas a gente pode destacar aí que no decorrer da história, né, o físico norte-americano Benjamin Thompson, também ao estudar esse processo de construção de canhões, fez uma importante observação. Ele considerou que o calor não poderia ser gerado por um fluido, que ele tinha que ser resultado de movimento. E ele percebeu isso quando ele verificou que não importava o quão quente estavam esses cilindros de latão, você sempre conseguia aquecê-los, bastando para isso intensificar aí o processo de produção dos canhões. Então ele estranhou que o calor pudesse ser gerado por um fluido, já que se o fluido tivesse armazenado no sistema, ele tenderia a se esgotar. Não era o que o Thomson estava percebendo. Ele percebia que o sistema, por mais quente que estivesse, sempre poderia ser aquecido. Então, se fosse um fluido, o calor deveria ser inesgotável, né? Algo que é um contrassenso. Então, ele foi um dos primeiros a apontar aí essa importante questão que colocava em xeque o conceito de calórico, né? O conceito de um fluido que transmitia o calor.
Mas o golpe final nessa teoria foi desfechado aí pelo físico inglês James Prescott Joule, que desenhou, elaborou e construiu aí esse aparato experimental que está ilustrado, tá? Que consistia de uma manivela capaz de girar um fluido, e essa manivela também estava presa a um fio que era ligado através de uma polia a uma massa. Então, conforme ele girava essa manivela, ele poderia fazer com que essa massa subisse e ao mesmo tempo ele aquecia aí o sistema. E depois que ele liberava essa manivela, o massor, essa massinha na extremidade, descia e também produzia o mesmo efeito. O que é que ele conseguiu concluir desse experimento? Bom, ele conseguiu concluir que a quantidade de calor produzida pelo atrito entre os corpos, se fossem líquidos ou sólidos, era sempre proporcional à quantidade de força despendida, e que a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma libra de água de 1 grau Fahrenheit exigia o consumo de uma energia equivalente à energia liberada por um corpo de 772 libras, né, na superfície da Terra. Então, essa energia que era necessária para esquentar essa massa de água era equivalente à energia liberada por essa queda desse massor, né? Ele chegou também à conclusão com isso que o calor não podia ser o fluido porque não se esgotava. Ele percebeu que, por mais que o sistema estivesse quente, ele sempre conseguia aquecer ainda mais, bastando para isso intensificar o giro da manivela e subir o massor de uma altura mais elevada, né? Então ele verificou que, olha, se fosse um fluido, isso aí não teria estoque suficiente para armazená-lo, né? Porque a gente sempre conseguia aquecer o sistema, por mais quente que ele estivesse. Se fosse um fluido, uma hora isso iria se esgotar, né? Se você vai retirando o fluido de um sistema, uma hora esse fluido se acaba. Então, uma hora, se o calor fosse produzido por esse fluido, ele deveria também se esgotar. Mas não era o caso, nunca se esgotava. E outra coisa que o Joule conseguiu determinar com esse experimento foi que existia uma razão, uma relação entre a quantidade de energia transferida sob a forma de calor e a quantidade de energia transferida como trabalho. Essa razão é o chamado equivalente mecânico do calor. E a grande moral da história é que, se ele conseguiu determinar uma relação entre calor e trabalho, então pode-se concluir que calor se converte em trabalho e vice-versa. E como trabalho é uma unidade de medida de energia, calor também deve ser. Então acho que a gente já está pronto para falar sobre a definição aí de calor. Nós vamos considerar que calor vai ser a energia transferida de um sistema a outro, devido única e exclusivamente a diferenças de temperatura entre eles. Então não pode haver uma outra razão, outro motivo para a energia ser transferida que não a diferença de temperatura, tá? Isso é importante. Eu vou tentar deixar isso ainda mais claro com o seguinte item aí da tela. A gente aprende aí durante esse curso, né, de física no ensino médio, que tem duas formas básicas de se determinar a quantidade de energia transferida. Uma delas é o trabalho, que vocês já viram, e a outra é o calor. A gente precisa ter bem clara a diferença entre elas. Olha, pessoal, e outra coisa que eu quero ressaltar é que tem outras, como por exemplo a radiação, né? Essa é uma outra forma de transferência de energia, mas nós não vamos considerá-la aqui. Só no ensino superior de alguns cursos é que se vê essa forma de transferência de energia aí. Então aqui nós vamos ficar com calor e trabalho. O trabalho é uma energia que é introduzida ou retirada de um sistema por um agente externo que se manifesta como uma variação de energia cinética. Então essa energia que entra ou sai de um sistema pela ação de um agente externo na forma de trabalho ou incrementa a energia de movimento ou decrementa a energia de movimento do sistema, certo? Então vejam que trabalho está relacionado com movimento. Se for perceptível o movimento de alguma parte do sistema, então a gente vai associar que a energia que produziu isso é trabalho. Já o calor está relacionado apenas com energias transferidas única e exclusivamente devido a diferenças de temperatura. Então, se nenhuma parte do sistema se mover,
se não houver nenhuma interferência eletromagnética de ambas as partes que compõem o que está sendo estudado. Se só houver diferença de temperatura entre as duas partes do sistema considerado, então a energia que vai passar de um para o outro, isso a gente vai chamar de calor, ok? Então, vamos fazer essa distinção. Eu quero que vocês tenham isso bem claro, né? O trabalho vai ser energia introduzida ou retirada quando houver alguma espécie de movimento, quando o movimento for perceptível. Então, quando, por exemplo, o êmbolo do cilindro que contém um gás se movimentar, esse tipo de energia que está entrando ou saindo do sistema é trabalho. Já se as paredes do recipiente estiverem imóveis, não se movimentarem, não houver influência eletromagnética, a energia que vai passar de uma parte a outra do sistema é calor. Ok? Então, pessoal, a moral da história é que não faz sentido dizer que um corpo tem calor, assim como não faz sentido dizer que um corpo tem trabalho, já que calor e trabalho são medidas de energia transferida e não da quantidade total de energia de um sistema. Da mesma forma, você não pode dizer que se você vai transferir, por exemplo, R$100 de uma conta a outra no banco, que isso vai implicar que a conta que vai receber ou que vai perder tem os R$100, né? Isso só indica quanta energia vai ser transferida, quanto recurso vai ser transferido de uma conta a outra. O raciocínio é o mesmo. De calor, existem duas principais, né? A caloria, que está entrando em desuso, que é a mais tradicional, né? E o joule, que é a unidade de medida de energia do sistema internacional. A relação entre elas foi exatamente o que o Joule determinou lá na sua experiência do equivalente mecânico do calor. Então ele conseguiu determinar que uma caloria equivale a 4,1868 joules, né? E a notação, a letra que nós vamos usar para designar, denotar o calor, vai ser a letra Q. A gente já pode agora passar a tratar da distinção entre calor sensível e calor latente, né? Nós vamos denominar calor sensível uma energia transferida sob a forma de calor que vai se manifestar como variação de temperatura no sistema em que ela adentrar ou sair. E de calor latente, a energia transferida sob a forma de calor que vai produzir uma mudança de fase. Então, por exemplo, um sistema que está na forma líquida, água líquida, né, que receber esse calor latente, vai passar aí para o estado gasoso. A diferença entre esses dois tipos de calor, o sensível e o latente, nesse vídeo aí que eu estou deixando à disposição no YouTube. Por questões aí de direito autoral, não vou exibi-lo, né? Mas por favor, deem uma olhada, que eu acho que ele é bem ilustrativo. Pessoal, agora vamos para a parte final aí da aula. Eu quero fazer uma distinção entre os conceitos de capacidade térmica e calor específico. Então nós vamos começar falando aí sobre capacidade térmica. E a capacidade térmica é a divisão entre a energia transferida sob a forma de calor sensível e a variação de temperatura que ela produz. Então, se a gente dividir esse calor pela variação de temperatura que ele produz, o resultado disso é chamado de capacidade térmica, tá? Se a gente for interpretar essa divisão, em outras palavras, né, nós podemos dizer que a capacidade térmica é a energia sob a forma de calor necessária para produzir uma variação de uma unidade de temperatura, né? Isso fica claro quando a gente considera um exemplo que nós vamos ver logo a seguir. Eu quero chamar a atenção aqui para o termo capacidade, para que vocês não façam confusão com a noção de volume, tá? A capacidade térmica não tem a ver com a capacidade do sistema de absorver energia. O nome, então, nesse sentido é ruim. Ela tem a ver com a energia que você precisa disponibilizar, né, transferir sob a forma de calor para que a temperatura do sistema varie de uma unidade. Então, dizer que a capacidade térmica de uma laje de mármore usada numa caldeira de 179 calorias por grau Celsius implica, então, em dizer que para você elevar a temperatura desse sistema de 1 grau Celsius é necessário disponibilizar aí 179 calorias, né, de energia sob a forma de calor. Então, esse é o conceito de capacidade térmica. Qual que é o inconveniente desse conceito? Não dá para comparar, porque então essa energia vai depender da dimensão. Se vocês devem concordar comigo que se a gente colocar em uma laje de mármore bem grande,
para comparar com uma laje menor, né? Claro que vai ser necessário muito mais energia para aquecer a laje maior de 1 grau Celsius do que a menor. Então vejo que não é ruim usar esse conceito para se fazer comparações entre sistemas, porque, é claro, vai depender da dimensão, né? Quanto maior a dimensão do sistema, mais energia ele vai demandar para se alterar, né, de temperatura. Como é que a gente resolve isso? Então a gente usa um outro conceito que é o chamado de calor específico, que é obtido dividindo-se aí a capacidade térmica do sistema pela sua massa, ok? Então a gente vai ver agora como é que isso resolve o problema da comparação. Vamos ver alguns exemplos antes disso de valores de calor específico. Eu coloquei aqui uma tabela que está disponível nesse link, né? Aqui alguns valores, né? Ar atmosférico. Então isso é uma coisa importante, gente. Quando a gente vai determinar o calor específico, tem que especificar como é que foi o processo de obtenção. Então aqui está se dizendo que é a pressão constante. Então foi a pressão que se manteve constante quando se deu essa transferência de calor. E aqui o volume é que se manteve constante. Então isso é importante de especificar quando se define aí o calor específico. Tá? Aqui a tabela ampliada, alguns valores de calor específico, de ar, hidrogênio, ácido carbônico, por aí vai, né? Mas eu queria concentrar agora na diferença entre o calor específico e a capacidade térmica. Então vamos fazer uma seguinte analogia. Digamos que dois grupos de pessoas, tá, com um certo número de integrantes tenham ganhado prêmio de loterias ou bolões, tá? Digamos que o primeiro grupo tenha 2 integrantes e o segundo tenha 7. Digamos que o primeiro prêmio, então o prêmio do primeiro grupo tenha sido de 8 mil e do segundo tenha sido de 21 mil reais, tá? Então, a princípio, como o prêmio de 21 mil reais é maior, você pode ter a impressão que os integrantes do segundo grupo saíram na vantagem, né? Mas, e aí? Como é que a gente pode resolver esse problema de forma mais rigorosa? Como determinar quanto cada integrante tem a receber? A gente pode resolver esse problema simplesmente dividindo o prêmio pelo número de integrantes. Então, fazendo-se isso, descobre-se que cada integrante do primeiro grupo tem um direito de um valor de 4 mil reais e, no caso do segundo grupo, um valor de 3 mil reais. Percebe, então, que quando a gente divide o total pelo número de integrantes, a gente pode comparar de forma mais precisa e determinar que no primeiro grupo os integrantes acabaram saindo na vantagem, né? A gente pode aplicar o mesmo raciocínio aos conceitos de capacidade térmica e calor específico, que é o que a gente vai ver a seguir. Conforme eu já relatei, a capacidade térmica não permite determinar com precisão quanto cada elemento do material recebe sob a forma de calor. Então, vamos ver o raciocínio que a gente vai utilizar agora para estabelecer a analogia. O modelo que nós vamos usar vai ser uma peça cúbica de 9 kg de vidro, que recebeu aí 1,8 kcal de calor para variar sua temperatura de 1 grau Celsius. Então isso aí foi a capacidade térmica, né, que a gente acabou de informar aí dessa peça. Então aí o diagrama esquemático dessa peça. E aí, como é que a gente vai fazer para determinar o que cada quilograma dela recebeu? Nós vamos dividir essa quantidade de energia pelo número de quilogramas da peça. Então é como se a gente dividisse a peça inteiriça em 9 pedaços aí de 1 kg, né? E aí o resultado dessa divisão vai ser 0,20 kcal por quilograma grau Celsius, o que vai nos informar que então cada um desses quilogramas aqui precisa de apenas 0,20 kcal para se aquecer de 1 grau Celsius. Então, você perceba agora que dá para se determinar quanto cada quilograma vai precisar receber de calor para elevar sua temperatura de 1 grau Celsius. E isso facilita as comparações. Então, a gente vai poder comparar o quilograma aí do vidro com o quilograma do alumínio, com o quilograma de qualquer outra substância. Certo? Então perceba que a vantagem do calor específico é que ele permite essa comparação aí entre diversas substâncias e, bom, a gente vai poder então fazer as comparações, né? Essa é a vantagem do calor específico. Então, pessoal, era isso. A gente vai prosseguir aí na próxima aula para determinar o calor de fato que vai entrar ou sair de um sistema, dada a sua variação de temperatura e a sua capacidade térmica ou o seu calor específico, né? Então isso aí vão ser aí os temas das nossas próximas